24 de junho de 2013. No confronto entre os dois maiores campeões mundiais, deu Brasil de goleada em cima da Itália. Espanha confirma favoritismo, vence a Nigéria e termina a primeira fase na liderança do grupo. O Uruguai passa fácil pelo Tahiti e vai pegar o Brasil na semifinal. Corinthians recebe uma oferta do Tottenham da Inglaterra e Paulinho pode estar de saída do clube. Nas próximas horas, o zagueiro Maurício Ramos pode deixar o Palmeiras. Os Emirados Árabes estão com um caminhão de dinheiro esperando o zagueiro. São Paulo. Após 10 dias de folga, jogadores se reapresentam e ficam concentrados no CT de Cotia. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Neymar foi eleito mais uma vez o melhor em campo pela FIFA, terceira vez seguida. Mas, para mim, o melhor em campo foi o Fred, porque fez 2 gols, há muito tempo não marcava e estava numa tarde inspirada e conseguiu, foi fundamental para a vitória brasileira por 4-2. A arbitragem também deu uma mãozinha. O gol do Dante foi irregular, entendi que a falta no Neymar não existiu. O Fred, eu confesso que eu fiquei na dúvida no último gol, me parecia um pouco avançado, depois eu vi para um outro ângulo, me pareceu que não. Enfim, se eu fiquei na dúvida, imagina o árbitro naquela fração de segundo definindo. E claro que a arbitragem também prejudicou o Brasil quando assinalou pênalti e depois mandou seguir. Foi uma arbitragem desastrosa do Uzbek, que apitou o jogo. Mas, de qualquer forma, o que vale mesmo ao Brasil, 4ª vitória seguida, 3ª na Copa das Confederações. Ainda não é o time dos sonhos, mas está degrau por degrau. Tem demonstrado uma evolução. De repente, a gente já vê um time, Flávio, o que a gente não via antes. Boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Sem dúvida, o Brasil virou um time de futebol, que já é uma grande coisa. Não tinha isso no tempo do Dunga, era uma bela equipe de futebol, forte, que brigava por títulos. Foi tudo desmontado, aí o Mano demorou muito para conseguir chegar em alguma coisa. Quando chegou, foi desmontado de novo. Mas o Filipão rapidamente conseguiu dar uma sentada. Essa marcação de saída de bola, por exemplo, é uma coisa que você vê que é treinada. O time está se ajeitando. Agora, o time depende muito de Neymar. A evolução do Neymar também tem sido um fator que leva o Brasil a crescer. O Neymar é o segredo da história. Se o Neymar jogar bem, o Brasil pode sonhar alto. Se o Neymar não jogar bem, porque é mais ou menos assim, você olha e diz, bom, seleção brasileira, o goleiro é mais ou menos e vai continuar sendo mais ou menos, e não tem muita opção. Miolo de zaga, é esse aí mesmo. Os 2 laterais, o Daniel pode melhorar um pouquinho, o Marcelo é isso aí mesmo. Aí você vai olhando, os volantes, o Luiz Gustavo é bom jogador, mas é isso aí. O Paulinho, o Hernandes, mais ou menos isso. Não estou dizendo que está ruim, não, só estou dizendo que é isso, não tem muito o que fazer. Quem talvez, o Hulk, é isso aí mesmo. Centroavantes, ou o Fred, ou o Jô, ou o Luiz Fabiano. Oscar, não sei se tem a ver com o posicionamento, com a fase, está ruim. O Oscar pode crescer um pouquinho, mas é só o Oscar, né? Não dá para também ficar achando que é coisa do outro mundo, é um bom jogador. E sem dúvida, quem pode crescer muito e vai crescer muito é o Neymar. Então, esse crescimento do Neymar é o que pode fazer a diferença para a seleção brasileira. Mas mais do que qualquer coisa, agora tem um time, coisa que o Brasil não tinha até algum tempo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Na sua opinião, qual será a final da Copa das Confederações? Brasil e Espanha, Brasil e Itália, Uruguai e Espanha ou Uruguai e Itália? Acesse e vote, o resultado dou no programa de amanhã. Celso. Eu vou na lógica, Brasil e Espanha. Eu também acho que vai dar Brasil e Espanha, mas não creio em facilidades, nem para espanhóis e nem para brasileiros na quarta e quinta-feira. Mas vamos ver. Porque são 12 títulos mundiais em campo. 62,3% de todos os títulos mundiais conquistados. 12. 5 do Brasil contra 2 do Uruguai. 4 da Itália contra 1 da Espanha. É muita coisa. É muita coisa. Alto nível. É legal, ainda bem. E deu a lógica. Os favoritos avançaram para a semifinal da Copa das Confederações. Quarta-feira tem Brasil e Uruguai às 4h no Mineirão. E na quinta-feira também às 4h jogam Espanha e Itália no Castelão, em Fortaleza. Confira como ficou a classificação da primeira fase. No Grupo A, o Brasil fechou a primeira fase com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Na sequência, a Itália terminou a fase de grupos com 6 pontos.
México com 3 e Japão com nenhum foram as seleções eliminadas. Já no grupo B, a Espanha foi a líder com 9 pontos. Em seguida veio o Uruguai com 6. Nigéria com 13 e Tahiti com nenhum ponto conquistado deram adeus à competição. Agora, nas semifinais, o Brasil enfrenta o Uruguai na quarta-feira, às 4 da tarde, no Mineirão. E na quinta-feira, também às 4 da tarde, tem Espanha e Itália, no Castelão, em Fortaleza. Futebol internacional. Os times europeus estão à caça de reforços para a próxima temporada. Com um elenco espetacular, o Bayern de Munique apresentou hoje mais um astro, dessa vez para comandar a equipe bávara do banco de reservas. O espanhol Pep Guardiola falou pela primeira vez como treinador do atual campeão da Champions. Na manhã desta segunda-feira, o espanhol Pep Guardiola foi oficialmente apresentado como técnico do Bayern de Munique. Nas próximas 3 temporadas, ele será o comandante de uma equipe que mostrou neste ano o futebol mais bonito e efetivo do planeta. E surpreendendo a todos que estavam na entrevista coletiva, Guardiola respondeu a maioria das perguntas em alemão. Ele começou pedindo desculpas a todos pelo idioma ainda arrastado e disse que a estada em Nova York, local onde morou no último ano, não era o lugar mais indicado para aprender alemão, mas prometeu se empenhar nos estudos da língua. Apesar da modéstia do idioma já estar muito bom, Guardiola agradeceu a chance de treinar o Bayern. Sinto uma alegria muito grande em estar aqui e ainda mais feliz pelo Bayern ter me escolhido para comandar o time. Isso é um presente. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos por terem me dado essa chance, disse ele. Guardiola completou dizendo que o Bayern é o maior clube do mundo e brincou ao falar que os chefões tinham que decidir por alguém para ser o novo técnico. E foi o que aconteceu. Eles me chamaram, completou. O ex-jogador e CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ratificou as palavras de Guardiola. Estamos orgulhosos e será um grande desafio ter o treinador mais bem-sucedido do mundo conosco. Tivemos muitas conversas, mas desde o início sabíamos que seria uma ótima parceria. O Bayern queria o Pep e o Pep queria o Bayern, concluiu. Bayern München will Pep. Pep will Bayern München. Depois da coletiva, Guardiola foi ao gramado do Allianz Arena, recebeu alguns presentes e já pôde sentir o gostinho de ser o técnico do Bayern de Munique. Está aí um exemplo de profissional dedicado, né? Ele foi contratado pelo Bayern em janeiro de 2013. Foi quando o Bayern anunciou a contratação, algo comum, tinha mais 6 meses de contrato o Hax, e ele foi anunciado. Isso natural, normal. Mesmo assim, o Bayern foi campeão alemão, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, foi campeão da Copa da Alemanha, com um técnico que estava de saída. Ele não foi menos profissional por conta disso. E, enquanto isso, o Guardiola tratou de cuidar do alemão dele. O alemão, digo a língua alemã, que fique bem claro para não dar margem à ambiguidade. E aí o cara é apresentado falando em alemão. Flávio, é difícil falar alemão. Isso mostra o grau de... Para mim é fácil. É fácil? Uhum. Jura? Então dá uma... Isso mostra o profissionalismo do Guardiola e por que ele é diferenciado. Não é só a questão técnica, a questão tática, é justamente esse envolvimento, o cuidado que ele teve de falar a mesma língua onde ele vai trabalhar. Bom, literalmente, né? Não, eu estava até comentando com o pessoal, digo, isso aí, o Bayern, sabe o que está acontecendo com o Bayern? O Bayern, ele é um cara milionário, né? Aí ele casa com a mulher mais gostosa do mundo, aí o cara de brincadeira joga na loteria e ganha sozinho. É muita coisa, não é? Tá tudo certo pro Bayern, é um negócio absurdo. Então, nossa senhora, teoricamente, vai virar um time imbatível, com um treinador fantástico e uma coisa espetacular. E eu não sei por que o senhor está ressaltando tanto isso, já que o nosso querido Joel Santana fez a mesma coisa quando foi para a África do Sul. Verdade. E de segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem Super Esporte aqui na tela da Gazeta. Veja os principais destaques do programa dessa terça-feira com o Thiago Oliveira. E aí, Anitta, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, nesta terça-feira o Super Esporte vai falar das semifinais da Copa das Confederações. O Brasil treinando em Belo Horizonte, de olho no clássico sul-americano contra o Uruguai.
No outro lado, os italianos preocupados para encarar a Espanha, já que o Balotelli deve desfalcar a Azurra. Temos ainda o E Agora José com uma modalidade bem diferente e legal. O São Paulo de volta aos treinamentos, além do nosso Fala Turma. Então eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, escreva pra gente pelo nosso Twitter, @gazesportiva, pelo meu também, @Anita Pasques, pelo do Flávio Prado, que é @Flávio Prado. Será que eu decorei? JPGZ. O rápido Flávio Prado. Yes. Tá mais rápido que o Neymar, tal. Lógico. E o seu, do Celso, @Celso Cardoso. Só. E também você pode ir lá no YouTube, ver os programas, rever as matérias, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/G Esportivanet. Rápido intervalo aqui no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho a preparação do Santos para o Brasileiro e a Copa do Brasil, a ida do Paulinho para o Tottenham e ainda o treino de hoje no Verdão. Não sai daí, hein? A gente já volta. Ainda sob o comando do técnico interino Claudinei Oliveira, o Santos segue se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Do CT Rei Pelé, o repórter Osmar Garrafa tem as informações do Peixe. No Santos, o momento é de observar os garotos da base. E o zagueiro Gustavo Henrique é uma dessas apostas. E na última partida do Campeonato Brasileiro, quando o Santos enfrentou o Galo, ele se destacou marcando nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho. Um jogo para não esquecer. Então eu me concentrei muito para aquele jogo. Tinha feito 2 jogos já pelo profissional, contra o Flamengo e contra o Botafogo. E procurei ficar tranquilo para fazer o meu melhor papel. Marcar um grande atacante não é nenhuma novidade para o jovem zagueiro santista, que quando foi promovido da base do Santos, teve pela frente nada mais, nada menos do que o atacante Neymar. A gente marcar esses jogadores como o Neymar, como o André, também facilitou muito. A gente sabe mais ou menos como... Eu procurei saber como os centroavantes deles jogavam, como o Ronaldinho também. E graças a Deus, nesse jogo, o time inteiro estava compacto. E a gente soube marcar o Ronaldinho como os outros jogadores também. Por falar em Neymar, Gustavo Henrique já sonha em marcar novamente o ex-craque santista. E isso pode acontecer já no próximo dia 2 de agosto, quando o Santos deve confirmar um amistoso contra o Barcelona, que vai estar em pré-temporada. Só que desta vez, Neymar não virá sozinho. É complicado, hein? Mas se vier com ele, com o Messi também, se o professor optar por eu estar jogando, eu vou procurar dar o meu melhor sempre. Bom, o Santos continua colocando os meninos, expondo os garotos. Eu não sei, já falei isso várias vezes. Tomara que funcione. Eu entendo que é muito perigoso você queimar uma belíssima geração de jovens que o Santos tem conquistado os títulos que está disputando, mas jogar todo mundo assim é um tanto complicado. Em todo caso, boa sorte para o Santos. O Corinthians aceita a oferta do Tottenham e o volante Paulinho deve jogar no futebol da Inglaterra. Já os jogadores que seguem em regime de concentração total desde a última quarta-feira realizaram hoje o primeiro treino com bola. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a segunda-feira do Timão. A semana começou com o técnico Tite cheio de disposição. Com o zagueiro Chicão talvez dando os últimos passos no clube, já que recebeu uma proposta do Inter de Porto Alegre. E ainda o animado Emerson Sheik, que pode pegar uma carona rumo ao Rio de Janeiro e parar no Flamengo. O Corinthians não teve nenhuma proposta pelo Emerson, nem do Flamengo, nem de nenhum outro clube. A proposta do Corinthians é para renovar por 1 ano, né, Duílio? Isso a gente está tratando com ele, né? Eu não queria revelar por enquanto e depois, quando a gente definir, a gente passa para vocês. O contrato dele vai até o fim do ano, então a gente aguarda, ele está pensando e a gente aguarda para que a gente chegue num acordo aí nos próximos dias. Existe ainda o caso de um jogador que pode mesmo nem vestir a camisa do clube no restante da temporada. Corinthians recebeu uma oferta de 20 milhões de euros do Tottenham da Inglaterra para contratar o volante Paulinho. Resta apenas a assinatura do contrato. O Corinthians recebeu uma proposta oficial do Tottenham, uma boa proposta no valor da multa.
Então a gente aguarda agora ele chegar da Copa das Confederações para conversar com ele e ver o que vai ser feito. O valor é da multa contratual, que é de 20 milhões de euros. O Corinthians não tem muito o que fazer pelos valores que foram apresentados. Lógico que a intenção nossa é que ele fique, mas a gente sabe e vem falando isso há algum tempo já, que é muito difícil de segurar. Então a gente precisa conversar com ele a hora que ele chegar e ver qual a ideia dele, se ele pretende ir ou não. Bom, a ida do Paulinho era uma coisa mais ou menos natural, a um sócio do Corinthians, no caso o Audax, e a negociação está feita, é só uma questão do Paulinho acertar os valores. Ele tinha algumas propostas, topou a do Tottenham, não dá para você dizer que é um mau negócio, é legal. Vamos ver se ele vai conseguir jogar, né? Porque a Premier League, a conversa é outra. Apesar do Corinthians jogar de uma maneira muito moderna, mas eu já falei algumas vezes, enfim, ele recebeu uma proposta pelo que consta, né, para ganhar mais 4 milhões de euros para jogar no Shakhtar. Eu não sei se não seria bom negócio. O Shakhtar disputa a Champions League, o Shakhtar vai ganhar títulos, o Tottenham não vai ganhar títulos, não disputa a Champions League e eu não sei nem se ele vai ter lugar garantido. Mas não dá para você falar que está errado o cara jogar num time de Londres, disputar o maior campeonato do mundo. O Tottenham vai disputar a Liga, né? A Liga. Não dá. Eu adoro a Premier League, acho disparadamente o melhor. Só digo que essa história de que o Shakhtar esconde é conversa mole, né? A base da seleção, tanto que o Fernando do Grêmio foi contratado pelo Shakhtar junto com o Wellington Ney, foi perguntar ao Filipão se achava que devia ir, o Filipão falou na hora, vai tranquilo. Porque agora o Tottenham é Premier League, né? Então não dá para você discutir. Havia uma outra opção, e aí quem tem que escolher é a família do cara, as pessoas que estão em volta dele. Tomara que ele seja muito feliz jogando na Inglaterra. A questão, o Shakhtar, ele aparece mais quando está na Liga dos Campeões da Europa, nos jogos da Liga, o campeonato ucraniano que não tem tanto destaque. Exato. Já a Premier League todo mundo vê, né? Está ali, é um baita espetáculo. Não dá para falar que está errado, Premier League, não. Eu sinceramente acho que foi a melhor escolha. 4 milhões de euros a mais é uma... Para jogar num campeonato extremamente... você fala da transferência? 4 milhões de euros a mais pro Paulinho. Mas de repente, né? Jogando num clube como o Tottenham, com a visibilidade de uma Premier League, a função dele, eu acho que a adaptação não vai ser tão difícil assim. O Denilson foi bem no Arsenal, o Ramires foi bem no Chelsea, eu acho que ele pode se encaixar. Eu tenho minhas dúvidas, mas espero que sim. Eu acho que pela função dele, pela maneira como ele joga, ele é bom na marcação, ele avança com qualidade, eu acho que ele pode se dar bem. E jogando num clube como o Tottenham, num campeonato como a Premier League, eu acho que existe até a chance, de repente, dele se transferir para um outro clube, não sei. Então, acho que a visibilidade é maior. É que o Shakhtar, por exemplo, o Fernandinho, que era jogador do Atlético Paraná, acabou de ser negociado com o City por 40 milhões de euros. Quer dizer, eu quero dizer que o Shakhtar não é chegou a despertar o interesse do Barcelona. Não é tão fora do mundo como se imagina. Claro, não é mesmo. Mas é claro que a Premier League é Premier League, não dá para discutir, lógico. Só mais uma coisinha, muito rapidinho, antes de você falar, nossa querida Baltec. O Corinthians, ele se preparou para a saída do Paulinho, está se preparando já há um ano. Contratou o Guilherme pensando nisso, contratou o Ibson pensando nisso. O negócio em si... O Edenilson, né, pode jogar ali. O próprio Edenilson pode jogar ali. E o que o Corinthians vai receber, tudo bem que é difícil você repor um jogador como o Paulinho, tem opções, obviamente, no banco, mas o Corinthians, comparando que o Santos recebeu pelo Neymar, o Corinthians está recebendo até mais. Isso é lenda, né? Eu sei. Oficialmente falando. Tudo bem. Oficialmente mas o Santos deve ter recebido, no mínimo, 5 vezes mais do que o divulgou. Não, o que divulgou, não sei o que divulgou. Eu posso dizer o seguinte, o Neymar foi comprado por 5 vezes mais do que o Paulinho. Agora, quem vai receber o quê? Aí não sei, não é problema meu. Mas isso aí né? Mas enfim, vale pelos números que está ali escrito. Palmeiras agora. O Verdão está muito perto de negociar o zagueiro Maurício Ramos com o futebol do Oriente Médio. Colega dele na zaga titular, o capitão Henrique, desfalcou a equipe no treino desta segunda-feira. As últimas notícias do Palmeiras com Felipe Esboril. No Palmeiras, a coisa anda mais movimentada fora do que dentro de campo. Com o elenco inchado, mais de 40 jogadores, uma reformulação deve acontecer. O primeiro a sair pode ser o zagueiro Maurício Ramos, que recebeu uma proposta irrecusável dos Emirados Árabes. Se está acontecendo, acho que é bom para ele, bom para o clube. Se acontecer e for bom para ele, a gente vai ficar muito feliz.
infelizmente, se ele for mesmo, a gente vai perder um grande amigo, um grande cara. Principalmente para mim, que tô desde pequenininho aqui com ele aqui. Ele foi, posso dizer que foi um irmão mais velho para mim, que se eu falar pai, ele vai ficar comigo. Mas a gente fica muito feliz por ele. Maurício Ramos nem foi e já poderá fazer falta. Isso porque no Brasileiro da 2ª Divisão, o time tem uma das defesas menos vazadas. E esse período de paralisação por causa da Copa das Confederações pode ajudar o Palmeiras e muito. Na Série B, pelo menos por enquanto, tá tudo certo com a defesa. Em 6 jogos, apenas 3 gols sofridos. Mas o ataque anda meio em baixa. Foram 8 gols marcados. Por isso, Gilson Kleina prioriza nos treinamentos as finalizações. Acho que o Gilson falou uma coisa uma vez que é repetição. Quanto mais repetição a gente faz, a gente vai se repetir no jogo, né? Então acho que isso é treinar um pouco mais, ter a tranquilidade que às vezes falta. Principalmente para mim, eu tô treinando bastante, tô tendo mais tranquilidade. Enquanto a pontaria dos atacantes é testada, Gilson Kleina ficou sabendo que o zagueiro Henrique foi à baixa no treino de hoje. Uma conjuntivite que não preocupa. Quem apareceu no treino desta segunda-feira na academia de futebol foi Valdívia, que andou cortando o pé e desfalcou a equipe no último jogo-treino no final de semana. Mesmo assim, está tudo bem com ele. Ele não tem culpa, ele já fizeram exames, ele tem fibras lentas, esses negócios. E ele não tem culpa nenhuma de estar machucando. A última lesão que ele teve, se eu não me engano, foi na frente da coxa, né, num treino. E ele ficou chateado demais, chegou a chorar no vestiário. E eu, principalmente, que eu sou bastante amigo dele, eu fico muito chateado quando isso acontece, porque é um cara de muita qualidade, a gente quer ver ele em jogo, a gente quer ver ele fazendo o que ele mais gosta de fazer. A volta aos gramados acontece no próximo dia 6 de julho contra o Oeste em Presidente Prudente. Até lá, os atacantes têm tempo suficiente para acertar a pontaria. Fim de férias para o São Paulo. Os jogadores se reapresentaram essa manhã no CT da Barra Funda e depois seguiram para a concentração em Cotia. Sábado tem amistoso em Uberlândia com o Flamengo. As informações do Tricolor com o repórter Luiz Henrique Gurian. Oi, Anitta, vamos então com o São Paulo, o último dos grandes a retornar às atividades, isso porque devia um período de férias de 10 dias para o elenco, em virtude exatamente da volta no início da temporada mais cedo, já que tinha a chamada pré-Libertadores. Agora não, tudo zerado. Os jogadores estão trabalhando forte por aqui, debaixo de chuva, frio, mas hoje, para a sorte deles, foi um trabalho em ambiente fechado. Bom para Rogério Ceni, totalmente recuperado daquela dor no ombro, dor no pé, bom também para Paulo Henrique Ganso e quem sabe para o Oswaldo, que poderá estar também à disposição neste final de semana contra o Flamengo, um amistoso que o São Paulo vai realizar. É aniversário da cidade de Uberlândia e o jogo acontece por lá. Estreia do Mano Menezes como técnico do Flamengo. Mais uma pedreirinha aí para o técnico Ney Franco. Boa notícia para os tricolores. Atenção, torcida. Conversa de Luiz Fabiano com a direção do clube. Tudo resolvido. Fica até o final do contrato. Quer ficar? Quer ficar. Quer jogar? Quer jogar. Tudo em paz? Passou? Passou? Beleza. Segue a vida então. É a boa notícia para a torcida do São Paulo. São Paulo que vai ficar uma semaninha aqui na Grande Cotia, realizando esse trabalho físico, esse trabalho de intertemporada para entrar com tudo nesta segunda parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Imagens Claudinei Braguini, André Garcia, Luiz Henrique Gurian, São Paulo, para a TV Gazeta. Voltamos a falar de Copa das Confederações. Antes da disputa começar, boa parte dos brasileiros, inclusive você provavelmente, achava que a seleção teria dificuldades até para passar de fase, né? Com a bola rolando, a história foi bem diferente e o Brasil venceu os 3 jogos da etapa de grupos. Alexandre Silvestre foi às ruas da capital paulista saber o que as pessoas acharam da seleção brasileira até o momento na Copa das Confederações. Esse hino emociona o senhor? Não, emociona muito, né? Emociona. A gente sempre que ouve o hino se lembra do país, etc. Né? É muito bacana. E em meio aos protestos, o futebol? Olha, eu acho o protesto excelente.
a juventude mobilizada. Foi assim que acabou a ditadura militar. Queria que cada brasileiro refletisse, assistindo o futebol, o quanto que ele ganha se o Brasil ganhar a Copa, ganhar isso, não ganha absolutamente nada. O povo não é bobo, né? Tá gastando muito dinheiro com Copa do Mundo, sendo que tem coisas mais importantes aí, né? Tem hospital, tem educação, tem outras prioridades aí. Acho que 28 bilhões de reais é muito dinheiro para um evento de menos de um mês, né? Eu acho que estraga a imagem do Brasil fora, né? Mas que essas reivindicações são válidas, são porque tem muita coisa errada no país. Tá otimista com o Brasil na Copa das Confederações? Tá indo bem. Eu acho que tá convencendo, por enquanto tá convencendo, sim. A equipe eu acho que tá bem unida e acho que tem tudo para ganhar. Tá certo que a seleção andou numa fase meio vacilante, hoje melhorou. Filipão, apesar de pessoalmente achá-lo insuportável, mas é um cara que sabe conduzir um time, tem força, tem uma influência muito grande, conseguiu fazer uma união entre o elenco. E parece, a turma tem muito medo da Espanha. Eu vejo a Espanha como um time muito bom, mas dentro do Brasil o fator campo eu acho primordial e essencial. Tá prevendo que decisão para essa Copa das Confederações? Espero o Brasil, né? Contra a Espanha, né? Pra ver esse jogão aí. E aí, como é que vai ser esse tira-teima? Esse tira-teima, só a gente assistindo pra ver. Difícil prever alguma coisa? Acho que sim. Acho que a seleção evoluiu um pouquinho, mas eu acho que não é pro povo se animar não, porque vai pegar a Espanha aí numa final aí, eu acho que não aguenta. Mas então, pra você, passa pelo Uruguai com tranquilidade ou suado? Passa pelo Uruguai. Eu acho que quarta-feira ganha sim. O Lugano é um grande zagueiro, né, do Uruguai, mas o Brasil ganha sim. Eu acredito que sim. E depois pega quem na final? Pega a Espanha. A Espanha tem Iniesta, tem Xavi. Tem o namorado da Shakira. É um grande time, mas eu acho que o Brasil da Espanha não ganha. Esse negócio de seleção é uma alegria muito passageira, é a nuvem que passa. A seleção brasileira realizou agora à tarde o primeiro treino em Belo Horizonte, local da semifinal contra o Uruguai. Para o veterano goleiro Júlio César, é difícil apontar quem irá para a final. Então não tem favoritismo, apesar de estarmos jogando em casa. É uma seleção sul-americana que conhece bem o futebol brasileiro. Então acho que não tem favorito para essa partida. Já o meio-atacante Bernard, que entrou durante o jogo com a Itália, pediu paciência aos torcedores que irão ao Mineirão na quarta-feira. Acho que o Felipe tem a cabeça no lugar, sabe do que ele vai precisar dentro da partida, do que ele vai necessitar, então ele vai colocar o melhor para o Brasil. E diante disso, a torcida tem que ter paciência, tem que ter um pouquinho de tranquilidade, porque acho que o objetivo maior é a gente ganhar o jogo. Fora de campo, a FIFA e o governo brasileiro se reuniram hoje para fazer um balanço da primeira fase da Copa das Confederações. Mas o assunto acabou sendo as verbas públicas destinadas para a Copa do Mundo, que foram motivo de protestos dos brasileiros na semana passada. Nenhum desvio de recursos destinados à saúde e à educação para obras da Copa ou para a construção de estádios. Os recursos dos estádios ou são recursos dos proprietários privados dessas arenas, dos empréstimos que os consórcios realizam ou dos governos estaduais que são também, em alguns casos, proprietários desses estádios. Nós estamos usando o dinheiro para desenvolver o futebol. É a nossa obrigação. E nós somos uma das, se não formos, a mais transparente organização esportiva do planeta.
Se você olhar nossos balanços feitos anualmente, nós temos total controle e um dos sistemas mais transparentes em uso hoje em dia, ainda mais depois dos últimos congressos que nós organizamos. Os boatos de que a FIFA estaria pensando em mudar o local da decisão da Copa das Confederações e o país sede da Copa do Mundo de 2014 também foram desmentidos pelo secretário-geral da entidade máxima do futebol. A final da Copa das Confederações será jogada no Maracanã e a Copa do Mundo será disputada no Brasil em 12 cidades. Já são 6 estádios entregues e mais 6 devem ser daqui até o final do ano. Então, só para deixar as coisas bem claras, não existe plano B e eu nunca recebi qualquer oferta oficial de outro país para ser a sede do Mundial de 2014. Dito isso, a segurança sempre é uma preocupação do país sede. Foi o caso na África do Sul e é o caso no Brasil. E eu diria que o aprendizado da Copa das Confederações acaba ajudando em vários aspectos para a Copa do Mundo. O Blatter chegou a ser, inclusive, Blatter não, o João Valk chegou a ser até um pouco mais incisivo, dizendo a seguinte frase: não viemos aqui para enchermos os bolsos e ir embora. Não. Ó, falar com vocês. Tudo tem limite, tudo tem limite. A FIFA é uma organização transparente, aí é demais, hein? Só se for uma prostituta com uma camisola transparente. É o máximo que você pode esperar. Um lugar que foi dirigido por João Avelanche, cujos vice-presidentes eram Ricardo Teixeira, era o Grondona, esse outro infeliz aí do Paraguai, Nicolas Leoz. Agora tem o Blatter, aquele Bin Raman, o cara lá da CONCACAF. Opa, senhor, vai te catar. Aí, palhaçada, tá de brincadeira, pô. Pois é. Bom, de qualquer forma... Tem uma manifestação boa no sábado, hein? Tá sendo convocado 3 da tarde aqui no MASP, contra a Marinha e contra Marco Polo. Essa vale a pena, se der, eu até vou também lá. Isso é bom, isso é bom. Aliás, Deus me livre, meu Deus. O presidente da CBF, Marinho, que hoje também surgiu notícia de que ele incorporou para ele um terreno público no valor de R$2.800.000. Toda semana sai alguma coisa sobre ele. É engraçado, né? E nenhuma boa notícia. A FIFA é transparente. Aliás, me desculpem as queridas prostitutas com as quais eu comparei a FIFA. Vocês não merecem isso. Lembrando vocês que... fazem a parte de vocês direitinho, a FIFA não. E são honestas, né? Sim, dentro do e houve sim uma crise de relacionamento entre a FIFA e o governo federal. Houve sim a ameaça de tirar a Copa do Mundo do Brasil. Uma coisa é o discurso oficial e outra coisa é o que acontece nos bastidores. E plano B tem sim. Tomara que vá para o plano B, que vá para os quintos dos infernos. Já tem um monte de bandido aqui, não precisa gente de fora. Não, tá bom demais. Vá para o inferno com a Copa do Mundo. Bom, não esqueça de votar na enquete no site gazetesportiva.net. Qual será a final da Copa das Confederações? Brasil e Espanha, Brasil e Itália, Uruguai e Espanha ou Uruguai e Itália? Acesse e vote o resultado no final do programa de amanhã. Feito? Bom, o programa de hoje termina por aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, um beijinho, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento